Temos hoje uma linda surpresa. Está entre nós mais uma família missionária. E desta vez da nossa própria terra, pastor Francimário, Juliana. Lá atrás está a Heloísa, nosso Kids Games. E aqui também está o Mateus. Ela ri porque eu já disse que vai ser menino. Então, como menino, vai chamar Mateus. Eles são nossos missionários em Juazeiro do Norte, junto nosso querido pastor Silas e irmã Cláudia, que falaram na semana passada. E toda vez que alguém vem de Juazeiro e dá as notícias do nosso trabalho ali, nosso coração se enche de alegria. Então é um prazer ter vocês aqui. O pastor Francimário vai ministrar para nós nesta manhã sobre a espiritualidade, mas eu gostaria que a Juliana fizesse uma saudação à sua igreja. Graça e paz, igreja, bom dia. Que bom, estar aqui novamente na nossa casa, junto com nossos irmãos queridos. Quero primeiramente agradecer a Deus, porque Ele tem nos sustentado ali em Juazeiro, trago a nós a alegria, de poder estarmos ali fazendo a vontade do Senhor. E eu sou grata a Deus por isso. Grata a Deus por essa igreja que tem orado, tem segurado as cordas, tem contribuído, tem nos ajudado ali em oração, financeiramente também, com as ofertas missionárias. E eu louvo a Deus pela sua vida, que tem sido fiel a Deus, primeiramente, e tem chegado até nós. Louvo a Deus pela nossa família, que está aqui em São Paulo também, que sempre tem orado por nós. E aos pastores dessa igreja, ao pastor Marcos Grava, que tem sido parceiros nossos ali, tem sempre se importado com nós. Isso é um privilégio que nós temos e nós nos sentimos muito agradecidos. Nós temos alguns trabalhos ali em Juazeiro, depois o pastor Francimário vai estar falando mais, mas eu quero falar de um específico que é na nossa congregação. A nossa igreja Batista Manancial já tem uma congregação chamada Igreja Batista Pão da Vida. E essa igreja ela funciona num bairro muito carente de Juazeiro do Norte, que é chamado Vila Real. E ali nós começamos um PGM há 4 anos, pastor? E esse PGM ele cresceu muito. E nós recebemos ali, através desse PGM foi aberta a congregação, e nós recebemos ali muitas crianças carentes naquele lugar. Toda terça-feira nós fazemos um trabalho ali com aquelas crianças. Crianças carentes que realmente não têm alimentação em casa, não têm o cuidado dos seus pais. São crianças que ficam na rua, na zona de conforto da rua, o dia inteiro. Não vão à escola. Quando vão, também não são acompanhadas. Então, elas não se desenvolvem. Crianças de 10, 12 anos, não sabem escrever o seu próprio nome. Então, nós trabalhamos também a área da educação com elas, alfabetização. E eles também vão ali em busca de alimento. Tem muitas crianças que chegam ali ao PGM às 7h, que a única alimentação que ela vai fazer é ali, naquele horário. Então, nós já presenciamos muitas coisas ali, fomos muitas vezes impactados com o que nós vemos, porque crianças realmente que não têm nenhum carinho, nenhum afeto de mãe, nem de pai. Pais muitas vezes viciados, que o que leva para casa não é o suficiente para sustentar os seus filhos. E ali na nossa região, as pessoas costumam ter muitos filhos. Então, não é 1, não é 2, são 5, são 6, são 8. Então, são muitos filhos, muitos irmãos numa casa, Mas Deus tem nos dado o privilégio de estarmos ali na congregação toda terça-feira fazendo esse trabalho. Então, nós dividimos uma equipe. Toda terça-feira as irmãs fazem comida mesmo. Tem que ser baião de 2, tem que ser cuscuz, Eles não gostam de lanche não sustenta eles. Então, tem que ser comida. Então, nós preparamos essa refeição e levamos até ali a congregação, onde é servido a 40, 50 crianças toda terça-feira, onde nós recebemos essas crianças. E nós ali precisamos de ajuda, de todos os âmbitos. Nós temos uma casa alugada, onde nós dividimos os quartos e fazemos as faixas etárias, dividimos por faixas etárias. E também fazemos não só
ensinando a palavra de Deus, mas através da palavra nós também alfabetizamos, também educamos aquelas crianças, porque são crianças que vêm com costumes de fora, eles chegam ali com costumes muito feios, de briga, de bater, de xingar o colega. Então nós temos que ensinar todos os princípios que era para vir de dentro do lar e não vem. Então, nós temos trabalhado isso, e Deus tem nos dado graça e sabedoria, e nós temos, a cada semana, conseguido trabalhar com aquelas crianças. E eu louvo a Deus por isso, porque é um privilégio que Deus me deu. Como educadora, quando eu saí daqui de São Paulo, eu falei: Senhor, o que o Senhor quer de mim? E o Senhor me deu essas crianças para mim cuidar. E eu louvo a Deus por isso, porque eu me emociono quando eu falo, porque quando eu chego é um abraço, é um beijo, te aju para lá, te aju para cá. Então, Deus tem me dado esse privilégio. Eu agradeço a Deus por isso. A congregação chama Pão do Céu. Alimenta 50 crianças toda terça-feira. E quem dá o dinheiro para a comida são os próprios voluntários. Pastor Silas, pode vir orar pelo... Eu já disse para eles que eles não vão mais dar o dinheiro. A igreja vai dar o dinheiro dessa oferta. São míseros R$400. Vai sair daqui do nosso bolso, do seu e do meu. Deus, nós queremos te agradecer por aquilo que o Senhor está realizando ali em Juazeiro do Norte, através da vida do pastor Francimar e Juliana. E Pai, nesse momento que nós vamos ouvir a Tua palavra, eu preciso ouvir o Senhor falar comigo. Fala com a igreja, fala conosco, Senhor, que a nossa mente seja cativa agora pelo Teu Espírito, para aprender nesta manhã aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Nos ensina, nos corrige, nos exorta, nos ame através da Sua palavra nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amada igreja. É uma alegria nessa manhã estar com os amados irmãos e irmãs, adorando ao Senhor e podendo ouvir um pouco daquilo que Deus está fazendo em Portugal, no Nordeste do nosso país. E eu não tenho dúvida, em todo o Brasil e no mundo, Deus, o nosso Deus, é um Deus missionário, um Deus todo-poderoso, que se importa com cada homem, cada mulher e cada criança no lugar mais distante desse planeta. Deus ama a cada uma dessas pessoas. E eu me alegro muito. Eu gostaria de deixar aqui uma palavra de agradecimento. Eu agradeço a você, meu irmão e minha irmã, que tem entendido o privilégio de contribuir com o avanço do reino de Deus. Eu não tenho dúvida que Deus tem lhe dado mais do que você precisa. Deus tem te sustentado. Então eu louvo a Deus pela sua vida, e que Deus possa, como igreja do Senhor, cumprir o seu propósito. Que Deus continue abençoando esta igreja, o pastor Marcos Grava e todos os pastores que aqui estão. Que sejamos a cada dia dependentes do Senhor. Vamos avançar, meus irmãos, para a glória de Deus. Amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6, a considerar do versículo 19 ao versículo de número 34. Quem achou aí, diga amém. Muito bem. Meus irmãos, antes de fazer a leitura, e nós vamos considerar, na medida em que eu for ministrando esses versículos, eu queria considerar ou trazer à memória dos irmãos desta igreja algumas coisas. Primeiro, o que é a verdadeira espiritualidade? Como que essa espiritualidade ela se manifesta no meu dia a dia? A verdadeira espiritualidade, meus irmãos, ela vai se manifestar, por exemplo, dentro da sua casa. Como você trata a sua esposa,
Como você trata o seu marido? Como você trata os seus filhos? Como que você é lá no seu trabalho? Se você é um bom funcionário, um bom empregador, um bom empregado. A verdadeira espiritualidade, ela vai estar presente em todos esses contextos da sua vida. Nós temos uma noção errada do que é ser um homem, uma mulher espiritual. Às vezes alguns pensam que é estar com a Bíblia debaixo do braço. É muito mais do que isso, é ter a palavra de Deus não debaixo do braço, mas dentro do coração. E ser uma realidade na sua vida, diária e constante. E é sobre isso que eu quero considerar nesta manhã. Lembrando ainda o que somos em Cristo. Somos justificados em Cristo. Fomos declarados santos em Cristo. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Claro que essas pessoas que são tudo isso que eu acabei de listar, são pessoas que nasceram de novo, são pessoas que entenderam que em Jesus há salvação, há libertação e vida. São essas pessoas que andam com o Senhor a cada dia. Muito bem. Considerando aí o texto da palavra de Deus, no versículo de número 19, 20 e 21, que diz: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Meus irmãos, o Senhor Jesus, Ele nos adverte sobre o pecado de viver em função dos bens materiais. E chama a atenção para as tristes consequências da cobiça e da idolatria, referente ao dinheiro. Estamos acostumados a dividir nossa vida espiritual e material, mas eu percebo que na Bíblia Jesus não faz essa diferenciação. Tudo é a mesma coisa. E pensando nisso, meus irmãos, eu queria já me antecipar. Jesus aqui não está condenando você de trabalhar dignamente, conseguir a sua casa, o seu carro, ter uma condição boa e dar uma condição boa financeiramente falando para a sua família. Jesus não está condenando isso. Ele está condenando você fazer do dinheiro o seu ponto de apoio, o seu porto seguro. É isso que Jesus está condenando. E meus irmãos, penso que no século 21 que nós estamos vivendo, o maior problema da igreja brasileira, por assim dizer, não está com as heresias que têm surgido, e tem muitas, com a idolatria do Nordeste, que é grande, é presente. Mas um dos grandes problemas da igreja de Cristo é o materialismo. Nós temos muitos ismos, mas o materialismo, ele tem absorvido, consumido a vida de muitas pessoas. Eu encontro, eu diria que praticamente semanalmente, pessoas que estão frustradas com Deus, entre aspas, porque esperavam receber de Deus coisas que Deus nunca prometeu em sua palavra. É interessante aqui, irmãos, o Sermão do Monte, essa passagem que nós estamos lendo, ela está inserida dentro do Sermão do Monte, das bem-aventuranças. Ser sal da terra, ser luz do mundo. No capítulo 6, o ato de ajudar, de dar esmola. O fato, uma disciplina, talvez uma das disciplinas espirituais mais negligenciada por nós, que é a oração. Jesus nos ensina a orar. Ali a oração do Pai Nosso é um modelo. Ali nós temos alguns pontos a considerar, onde nós podemos aprender com o Senhor como orar. E uma das coisas que está dentro da oração do Pai Nosso é o pão nosso de cada dia. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, Ele nos promete dar o pão nosso de cada dia.
Ele não promete nos dar o pudim de cada dia, ou o bolo de cada dia, ou a picanha de cada dia. E nós, de uma forma geral, muitas pessoas estão perdidas e estão se perdendo por conta do materialismo. E eu posso falar isso com muita propriedade, meus irmãos. Porque quando nós falamos assim, eu dependo do Senhor, é fácil nós falarmos isso, verbalizar isso. É muito simples. Qualquer pessoa aqui poderia fazer isso, sem sombra de dúvida. Mas a questão é se na prática do nosso dia a dia, nós temos confiado no Senhor. Porque nós temos visto pessoas passando por momentos difíceis, como o desemprego, que é uma realidade em nosso país. Cerca de 14% de pessoas desempregadas em nosso país. É um número altíssimo. E o que nós estamos fazendo? Será que eu estou preocupado com aquilo que preocupa o coração de Deus? O materialismo, ele escraviza o coração, a mente e a vontade. Nós somos, lembrando o que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 1, versículo 1, ele diz, olha, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Paulo aqui era escravo, servo, escravo. Tem muitas pessoas que estão sendo escravizadas pelo dinheiro, pelas preocupações da vida. Podemos nos tornar prisioneiros de coisas materiais, mas devemos ser libertos e controlados pelo Espírito de Deus. Uma coisa, meus irmãos, é você ter o Espírito Santo residindo em seu coração, na sua vida. Outra coisa é você ter, além de ter o Espírito Santo residindo em sua vida, tê-lo presidindo em sua vida, nas tomadas de decisões. São coisas diferentes. Sem sombra de dúvida, uma pessoa que entrega a vida a Cristo, se arrepende dos seus pecados, essa pessoa passa a ser morada do Espírito Santo. Mas muitos não sabem o que é ter uma vida presidida pelo Espírito Santo, uma vida dirigida pelo Espírito Santo. E eu quero lhe desafiar aqui nessa manhã, não apenas a ter o Espírito Santo, mas ser presidido, dirigido especificamente, absolutamente pelo Senhor, pelo Espírito Santo. E isso é ter uma espiritualidade sadia. Uma pessoa que tem uma espiritualidade sadia é uma pessoa que é dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Segundo ponto, que eu quero considerar com você aqui nesta manhã. Qual é a sua prioridade? Quais são os seus sonhos, seus projetos? Veja o versículo 22 de Mateus ao 24 e diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Meus irmãos, a palavra de Deus usa aí a imagem do olho com frequência para representar as atitudes da mente. Se o nosso objetivo, se o meu objetivo na vida, o seu objetivo na vida é o enriquecimento material, experimentaremos escuridão interior. Mas se nosso alvo é servir a Deus e glorificá-lo, haverá luz interior.
Agora veja, 1 Timóteo 6,9 nos ajuda nisso. Ele diz assim: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Quantas pessoas eu já conheci que, em busca do enriquecimento, eles falharam com suas famílias, esqueceram que tinham famílias. Trabalhar é necessário e é digno, mas imagine uma pessoa que está buscando enriquecer, passar dentro de uma empresa 16, 20 horas, 7 dias por semana. O que ela vai conseguir no final de tudo isso? Nós precisamos reavaliar a nossa vida. O que é prioridade? Será que as minhas prioridades estão alinhadas com a vontade de Deus? O que você planeja fazer, o que você deseja fazer, está alinhado com a vontade de Deus? Você já perguntou para o Senhor se Ele está com você nisso que você está projetando? Nisso que você está desejando fazer? E é interessante, meus irmãos, eu me lembro de Paulo escrevendo, 1 Coríntios 10, 31, ele diz: quer vocês comam, quer vocês bebam, façam qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Será que nós temos? Faça uma avaliação sincera, coerente, dentro do seu coração. Você está vivendo para a glória de Deus? A prioridade em sua vida é Deus e a sua vontade? Ou será que existe alguma coisa que está impedindo disso ser uma realidade em sua vida? Meus irmãos, se Deus Ele concede riquezas e as usamos para a glória dEle, então as riquezas são bênção. Precisamos entender isso. Mas se desejarmos enriquecer e vivermos de acordo com essa perspectiva, pagaremos um alto preço pelas riquezas que buscarmos. Deus precisa estar no centro da minha e da sua vida. Ele precisa ser buscado por nós todos os dias. Você já falou com Ele hoje? Você falou com Deus ontem? Como que tem sido a sua caminhada com o Senhor essa semana, meu irmão? Nós acabamos de sair do ano de 2017, geralmente fazemos muitas promessas para nós mesmos e muitas delas nunca se cumprem, porque não basta prometer a si mesmo que vamos fazer, é preciso ter atitudes diferentes para que a realidade mude da nossa vida. A verdadeira espiritualidade, ela passa pela intimidade com Deus. É impossível você desfrutar de uma verdadeira espiritualidade, uma espiritualidade genuína, se você não tem vida de oração. É um engano. Precisamos orar, precisamos buscar ao Senhor. E quando nós oramos, Deus está sendo prioridade. E precisamos, inclusive, também aprender a orar. Porque muitas das vezes, Tiago diz lá em capítulo 4 de Tiago, vocês pedem, não recebem, porque vocês pedem mal. Nós precisamos alinhar, falar: Deus, me ajuda a compreender e a colocar a Tua palavra em prática na minha vida. Meus irmãos, não basta nós apenas sermos bons conhecedores de Bíblia. Está assim de gente que conhece a Bíblia, mas na hora de praticar não pratica. E a verdadeira espiritualidade está no fato de você obedecer, praticar os ensinos do Senhor Jesus. Versículo de número 25, melhor dizendo. Terceiro ponto: o pai cuida de seus filhos. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Quem busca riquezas pensa que o dinheiro resolverá todos os problemas, quando na realidade trará ainda mais problemas. As riquezas materiais criam uma sensação falsa e perigosa de segurança, a qual termina geralmente em tragédia.
E nós temos aqui algumas questões, né? Não se preocupem. O que é uma pessoa preocupada? Ela está preocupada com algo que talvez nem aconteça. Você já passou por isso ou está passando por isso? Você está preocupado, ou talvez até mesmo essa preocupação tem gerado tristeza, amargura na sua alma, e você está preso a isso, essa preocupação, você está preocupado com algo que talvez nem sequer aconteça. E Jesus está chamando a nossa atenção para esse fato, que quanto ao comer ou beber, seus próprios corpos, quanto ao que vestir, tudo isso é importante, meus irmãos. Tudo isso é importante e tem o seu lugar devido. Mas nós não podemos nos esquecer que não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa. Agora veja que interessante. Versículo 26, observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Meus irmãos, quantas pessoas ansiosas, e a ansiedade que leva a uma depressão. Estar ansioso ou andar ansioso significa ser atraído para direções diferentes. A ansiedade causa desintegração interior. Quantas pessoas estão com a sua alma aos pedaços? Porque está olhando para muitas direções, buscando a solução para a sua vida. Em muitos lugares, quando nós temos a solução para a nossa vida em Cristo Jesus, somente nele. O ser humano, por sua vez, tenta viver na dependência das riquezas materiais e acaba se desintegrando. Precisamos tomar cuidado com isso, queridos. No nosso coração precisa haver fé para crer que Deus vai suprir o alimento de cada dia. Jesus está trabalhando aqui coisas simples da vida. O que você vai comer, beber ou vestir está debaixo do cuidado de Deus. Ponto 4, versículo 28, diz assim: por que vocês se preocupam com roupas? Eu acho que é uma pergunta para todos nós aqui nesta manhã. Para você que está aqui nesta manhã, você está preocupado com roupa? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Meus irmãos, a preocupação, ela nos tira o foco de Deus. E quando nós entendemos isso e buscamos ao Senhor, nós entendemos que a nossa vida está debaixo do cuidado e do controle de Deus, e que vale a pena nós dependermos dEle, vale a pena nós vivermos para a glória dEle. Deus alimenta os pássaros e veste os lírios, e o fará o mesmo por nós. Eu creio piamente nisso, meus irmãos. É nossa pequena fé que impede Deus de trabalhar da forma como gostaria. Talvez nesta manhã você precise perguntar para o Espírito Santo: Espírito Santo, eu estou atrapalhando o Senhor em quê? Me ajuda, me mostra, porque eu quero deixar que o Senhor trabalhe em todas as áreas da minha vida.
O Senhor tem permissão, tem autorização para ingressar em todas as áreas da minha vida e corrigir aquilo que está errado, colocar no lugar devido. Faça isso, Deus, nesta manhã, na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Se nos sujeitarmos a Deus e vivermos para as riquezas eternas, Ele revelará as grandes bênçãos que estão reservadas para nós. Meus irmãos, tudo isso é passageiro. Você já teve a sensação de comprar algo que você tanto deseja, depois de 3 dias, você olha para aquele objeto e você fala assim, você não é tão bom assim. Já passou. E às vezes você já está buscando outra coisa, porque aquilo ficou para trás. Eu fico maravilhado quando estou lendo o livro de Salmos e eu vejo a expectativa no coração do salmista. Ele diz assim: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Meus irmãos, onde está o foco do salmista? Aonde está a atenção do salmista? Está no Senhor. Aonde está a sua atenção nesta manhã, meus irmãos? Está nas preocupações que talvez o que você está preocupado nunca aconteça, ou o seu foco está em Cristo, em Deus? Precisamos corrigir algumas coisas que porventura esteja errado em nossas vidas. Precisamos viver na perspectiva correta. E eu quero ainda convidar você a ler comigo versículo 33 e 34, que diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. O que é o reino de Deus? Buscar o reino de Deus. O reino de Deus, meus irmãos, é o domínio de Deus, é a presença de Deus. E eu preciso, e quando nós falamos aqui em buscar o reino de Deus, eu me lembro da minha caminhada. Um dia, meus irmãos, eu estive sentado nesse banco que talvez você está sentado hoje pela manhã. E eu falei: Deus, eu entendo que apenas está vindo para a igreja. Entenda, meus irmãos, esse foi o meu chamado. Eu entendo que nem todo mundo vai chegar no campo missionário. Eu entendo isso perfeitamente. Mas todos somos missionários. Talvez você não chegue num campo transcultural ou dentro de qualquer região do Brasil, mas somos missionários aonde estamos vivendo, comunicando o Evangelho. Talvez você more em um apartamento, lá o condomínio, lá o prédio, lá é a sua área. Faça missões lá, fala de Jesus para o pessoal. E assim por diante. Mas um dia eu estava aí e eu questionando, trabalhando, eu trabalhava no banco e tudo. Eu falei: será que é só isso que Deus tem para a minha vida? Senhor, eu quero fazer mais. Talvez nessa manhã você precise perguntar para o Senhor: Deus, será que o que eu estou fazendo está bom ou será que eu tenho que fazer algo mais? Fique, irmãos, atento, porque você vai se surpreender com o que Deus vai falar ao seu coração. Fique atento. A verdadeira espiritualidade está no fato de Deus ocupar o primeiro lugar na vida do homem e da mulher. A verdadeira espiritualidade está relacionada à obediência a Deus. Meus irmãos, quando nós falamos aqui de dinheiro, e olha que a Bíblia faz a menção à palavra dinheiro mais de 2.000 vezes. Ter dinheiro não é o problema é você ter amor ao dinheiro. E uma das coisas que nós podemos mensurar, e como pastor eu vejo pessoas lutando contra isso, lá em Juazeiro do Norte, eu penso que não é o caso aqui de São Paulo, Santo André. Meus irmãos, nós vemos um mundo perecendo sem Deus, sem Cristo. E eu creio que dentro desta igreja nós teremos e temos muitos missionários ainda a serem enviados. O pastor Marcos Gravas fez menção disso agora há pouco. Quem é que vai enviar esses missionários, irmãos? Somos nós. Com o quê? Além da nossa oração, que precisa estar presente, precisamos enfiar a mão no bolso. Precisamos dizimar, devolver para o Senhor aquilo que é dele. Eu quero dizer algo aqui para os irmãos.
em Juazeiro do Norte, a realidade da Igreja Batista Manancial. Nós temos na igreja, e olha que todo domingo eu ensino sobre dízimo, sobre oferta, o papel, a importância de se fazer isso. Mas apenas algo em torno de 30% da igreja é dizimista e ofertante. Os outros 70% pega carona. Eu creio que aqui não é o caso. E se você está inserido dentro dessa estimativa de Juazeiro, de uma pessoa que não oferta e não dizima, talvez, avalia bem aí, querido. Provavelmente, o reino de Deus não é prioridade na sua vida. Você tem outras prioridades que não é a de Deus. Você precisa rever isso. Porque eu tenho aprendido, eu preciso me conformar à vontade de Deus, e não Deus se conformar à minha vontade. Aprenda isso, querido. E aí você vai entender o que é confiar em Deus e depender de Deus. Na nossa vida nós temos picos de alegria, picos de tristeza, momentos felizes, momentos tristes. Mas uma coisa podemos afirmar e ter certeza: Deus tem cuidado da minha vida e da sua vida. E nós podemos descansar no cuidado do Senhor. Amém, igreja? Você crê nisso? Está disposto a colocar isso em prática? Eu quero concluir com 3 observações. A primeira é que eu e você precisamos crer, ter fé. Teve uma certa feita, uma irmã na igreja me procurou e disse: pastor, o dízimo, eu dou, é dessa forma que funciona? Aí eu ouvi, ela falou: eu pago as minhas contas, aí do que sobrar aí eu tiro o dízimo. Falei: minha irmã, você entendeu ou está totalmente equivocada ou errada? Irmãos, isso não é ter Deus como prioridade. Ter Deus como prioridade é você receber o seu ordenado do mês, separar aquilo que é do Senhor, a sua oferta missionária, o seu dízimo, dedicar ao Senhor, entregar para a manutenção da casa do Senhor, e com os 90% que lhe resta, pedir a Deus sabedoria para administrar de forma correta e sábia. Tem muita gente que fala assim: eu não sou dizimista porque não sobra, e nunca vai sobrar se você não colocar Deus como prioridade. Você tem que reservar o que é o do Senhor e falar: Deus, com isso aqui que é meu, que o Senhor me deu, me dá sabedoria para administrar. E aí você vai ver o milagre que Deus vai fazer, meu irmão. Deus faz milagres, sim ou não? Então tenha fé, confia no Senhor. Segundo, Deus é Pai, e se Ele é Pai, nós somos o quê, irmãos? Filhos. E você já viu um pai que, vendo o filho passar necessidade, não vai ao encontro do filho e cuida, supre a necessidade do filho? Quanto mais Deus vai fazer isso por nós. Confie no Pai que você tem. Ele é Pai nosso, e Ele cuida de cada um de nós de forma maravilhosa. Terceiro, não se esqueça de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o que acontece depois disso? As demais coisas. O que vai acontecer, meus irmãos? Deus vai dar. Agora, quando eu e você invertemos isso, nós sofremos por desobediência. Precisamos coordenar a nossa vida de acordo com a palavra de Deus. Ela é um manual de fé e prática. Não basta dizer: olha, a Bíblia eu vivo por ela, mas nós temos que praticá-la. Senão será apenas um livro qualquer. Eu quero orar com você nesta manhã, com a permissão do pastor Marcos Grava. Eu gostaria, nesse primeiro momento, se você que está aqui nesta manhã ouviu a palavra de Deus, você ainda não nasceu de novo, você não tem Jesus ainda como Senhor da sua vida, Salvador da sua vida, você está preocupado, e talvez uma das preocupações nesta manhã é que se você morrer, você não sabe o que vai acontecer com você. Mas eu quero te dizer que em Jesus a vida eterna, em Jesus a salvação. E essa preocupação, ela pode ser hoje sanada, se você crê que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador.
Tem alguém aqui nesta manhã que ainda não entregou a vida a Cristo e deseja fazê-lo? Dê um sinalzinho com a sua mão e eu estarei orando por você. Tem alguém aqui na parte inferior? Na parte superior tem alguém? Ok, muito bem. Eu quero orar com vocês, meus irmãos. Você que está preocupado, e talvez a sua preocupação até tenha justificativa, e uma boa justificativa, mas eu quero lhe convidar a pedir para Jesus entrar no cenário da sua vida e mudar tudo isso. Reveja os valores nesta manhã. E se você está preocupado, isso tem tirado o seu sono, isso tem machucado a sua alma, eu quero convidar você a colocar sua mão direita sobre o seu coração nesta manhã. O Deus que conhece todas as suas necessidades, as suas dificuldades, Ele vai, em o nome de Jesus, mudar esse cenário da sua vida. Não se esqueça de colocar Deus em primeiro lugar. Oremos. Deus Pai. Pai, o Senhor tem cuidado de cada um de nós de forma muito especial. E o que seria de nós se o Senhor não cuidasse de cada um de nós? Mas eu vejo, Pai, que muitas das vezes, nós como filhos, muitas vezes agimos fazendo em desacordo com o Senhor muitas coisas nocivas à nossa vida. E isso, Senhor, tem acarretado em prejuízo para a nossa vida e às vezes, Senhor, para a nossa família. Mas nesta manhã, Senhor, através do Teu Espírito Santo, nos ajuda a corrigir tudo aquilo que está errado em nossa vida. Eu não quero e não desejo ter apenas o Teu Espírito, mas ser dirigido pelo Teu Espírito, Senhor. Que o Senhor entre no cenário da nossa vida, em todas as áreas, e que o Senhor seja Senhor de todas as áreas da nossa vida. Pai, que nós possamos Te servir com alegria, que nós possamos Te servir, entendendo que servir ao Senhor é um privilégio fazê-lo. Ajuda-nos, ó Deus. Eu Te peço, Pai, pela vida desta igreja, embora eu não conheça a situação e nem a circunstância que o meu irmão e a minha irmã estão enfrentando, mas eu sei que Tu sabes, Deus. E nessa manhã, Pai, muda, transforma e supre a necessidade do Teu filho. Se é emprego, Pai, dá emprego para ele. Pai, se ele está no momento de crise emocional, ajuda, Pai. Pai, que seja feita a Tua vontade aqui na terra, como ela é feita lá no céu. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Vocês vão ter um pouquinho de paciência, mas uma palavra como essa não pode ficar sem uma resposta. Eu frequento essa igreja há pouco mais de 26 anos, antes de ser seu pastor. E eu confesso a vocês que era inevitável passar na minha mente quando uma mensagem como essa era dada, de que o pastor devia ter combinado alguma coisa com o pregador. Eu acho que nesse encontro da semana, o pastor deve ter dito para eles: olha, nossas ofertas estão mais ou menos, 20% a menos de dízimo. Vai lá domingo, aproveita o tempo, você é missionário da igreja, e manda o sarrafo. Então, se você pensou isso, eu não crucifico, eu não te condeno. Eu pensei isso algumas vezes. É inevitável quando uma palavra ela coincide tanto com a necessidade do seu povo, que as pessoas não pensem que aquilo não foi de alguma maneira encomendado. Mas entre eu e o missionário sabemos que não foi. Eu não sabia qual era o texto que ele ia pregar, sobre o que ele iria falar. Mas eu queria dizer para o pastor Francimário que se nós não chegamos ao triste
número de 30% de dizimistas apenas que sua igreja possui, devemos estar perto disso, infelizmente. Porque a cada dia que passa aqui no sul do país, as pessoas que têm mais do que tem os irmãos lá no Nordeste, estão pensando que dízimo e oferta missionária é coisa do passado, é coisa do Antigo Testamento. Eu dou quanto eu posso. E tem gente que não faz essa mesma conta que essa irmã fez, né? Paga todas as contas e do que sobrar dá 10%. Se alguns forem fazer isso aqui, vão dar 10% do negativo. Aí vão chegar aqui na igreja e vão pedir dinheiro, né? Ó, pastor, fiquei no negativo, 10% do negativo é menos, então me dá 1 aí. Mas seria cômico se não fosse trágico. Saber que tem muita gente que pensa assim: paga tudo primeiro e se sobrar, eu dou para o Senhor. E aí nós ficamos naquela tensão milenar do ovo e da galinha. Você sabe, né? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Então a gente transfere essa tensão do ovo e da galinha para essa situação do dízimo da oferta. Eu não oferto na igreja porque eu não dou. Mas perguntaria eu: você não dá porque você não tem ofertado? Porque aqueles que ofertam regularmente na igreja do Senhor, chegam aqui e podem dizer: Deus não tem deixado faltar nada na minha casa. Quantos podem dizer isso? Levanta a mão. Olha aí para o seu lado. Segura a mão aí. Isso aqui é para dizer para o Senhor: o Senhor é fiel na minha vida. Olha aí para o seu lado. Esses são os trouxas do Senhor. Trouxas sustentados pela mão poderosa de Jesus Cristo, que num país cada vez pior, mais sugado pela impiedade dos ambiciosos, Deus tem sustentado a minha casa. E quanto mais eu oferto no altar do Senhor, mais Ele tem sido fiel na minha vida. Esse é um bom momento para aquelas igrejas lá fora, eu não preciso dizer quais, sugar até a última gota de sangue dos seus membros. Porque o clima foi preparado. Olha que retaguarda bonita. Agora é a hora do pastor passar a mão mesmo. Tirar até o último centavo. Mas aqui a gente não faz isso. Aqui a gente só recebe oferta de quem sabe no coração que dar é um privilégio. Como eram os irmãos da igreja da Macedônia. E eu fico feliz de ver toda a equipe pastoral aqui, pastores, missionários. Hoje, por falta de nós estamos com 3 missionários na igreja. Olha que benção, né? Mês de janeiro é uma benção, eles precisam descansar mesmo. E esse casal vai para a praia, vai amanhã, não é? Vai para a praia porque nós vamos arrumar uma casa para eles ir para a praia. Merece ou não? Eu e você podemos passear, missionário não, tem que sofrer. Porque quanto mais sofre, mais tem êxtase espiritual. Tem uns caras aí que pensam isso. Missionário nessa igreja não sofre, como diz o missionário em Portugal, é bem sustentado, porque quando vem aqui sente orgulho de dizer: sou missionário da primeira igreja batista de Santo André. Pela graça de Deus. Mas eu quero dizer para todos os irmãos vocacionais e todos aqueles que fazem uso desse microfone para lembrar a nossa igreja a importância de ofertar. Malaquias nunca foi o melhor versículo para fazer isso. Lá no seminário a gente aprende que esse aqui é segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, verso 1 ao verso 4. Se quiser pode anotar. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, verso de 1 a 4. Paulo está falando sobre os irmãos da Macedônia, entre eles os filipenses, e também outras igrejas. E ele diz assim, aos Coríntios, ele diz sobre os irmãos da Macedônia: agora, irmãos, queremos que saibam o que Deus
em sua graça, tem feito por meio das igrejas da Macedônia. Elas têm sido provadas com muitas aflições. Fico imaginando a estatística de desemprego nas igrejas da Macedônia. Se aqui é 14%, mas sua grande alegria e extrema pobreza, olha que paradoxo interessante, hein? Sua grande alegria e extrema pobreza transbordaram em rica generosidade. Agora dizendo o apóstolo Paulo: posso testemunhar que deram não apenas o que podiam, mas muito além disso, e o fizeram por iniciativa própria. Eles, agora é para terminar, eles nos suplicaram repetidamente o privilégio de participar das ofertas ao povo. Vocês estão entendendo que a Bíblia fala que tinha um grupo de irmãos nas cidades da Macedônia, pobres, mas felizes, que tomavam a iniciativa de ofertar. Mas não apenas isso, eles pediram, rogaram, insistiram a Paulo dizendo: pelo amor de Deus, deixa eu participar dessa contribuição. Ô pastor, esses R$400 aí para alimentar aquelas crianças uma vez por semana, pelo amor de Deus, deixa eu ir para lá. Eu tenho um pastor amigo meu, que ele trabalhou muitos anos aí para uma denominação. Eu não quero referir o nome porque nós estamos na internet. E naquela denominação, o seu líder fez uma dessas campanhas. E quando eu falar campanha, você vai saber qual é, né? Talvez alguém teve a infelicidade também de participar. Era a campanha dos 900. Dava 900 e a bênção viria. Para quem não sabe, esses camaradas que fazem campanha, eles contratam um profissional de fundraising. Sabe o que é fundraising? Levantamento de recursos, captação de recursos. O camarada vem lá dos Estados Unidos, ele é profissional nisso. Ele cobra uma proporção, uma comissão. De tudo que ele levantar naquela denominação, uma comissão vai para ele. Você que está nos visitando, não se escandalize. Isso acontece em alguns lugares, aqui não acontece isso. E esse captador, cheio de retórica, boa na dicção, fala bem, vem e faz uma campanha. Vamos fazer a campanha dos 900. E esse pastor amigo meu trabalhava no escritório que administrava isso. Ele disse: pastor, grava, no último dia, quando era o prazo para terminar a campanha, as pessoas ligavam para nós e já terminado o horário, eles brigavam no telefone dizendo: pelo amor de Deus, deixa eu doar os meus R$900, eu não posso ficar fora dessa campanha. Pelo amor de Deus, estende o horário, eu preciso participar dessa campanha. Nós temos duas histórias para comparar nessa manhã. A de algumas igrejas que enganam o povo, e de uma igreja que suplicava o privilégio de ofertar. Que igreja nós queremos ser, meus irmãos? Amanhã completo 6 meses à frente dessa igreja. Que igreja queremos ser? A igreja das pessoas que ligam no número do telefone pedindo, pelo amor de Deus, além do horário estabelecido, para participar de uma campanha, esperando que um Deus de barganha vai devolver para eles muito mais do que os R$900 que eles deram? Ou vamos crer e imitar as igrejas que, mesmo pobres e sofrendo nas suas aflições,
eram igrejas que tinham alegria e rogavam aos apóstolos privilégio de ofertar para que os missionários vão até lá e levem a palavra de Deus e alimente 50 crianças com pelo menos uma refeição naquela semana. Qual a igreja que nós queremos ser, pelo amor de Deus? Me ajude a responder. Feche os seus olhos, mais uma vez. Todos. Não é para ninguém olhar para mim. Eu estava pensando e planejando preparar uma mensagem sobre a oferta. Depois de hoje não vai ser mais necessário. O Senhor já nos trouxe a palavra. E eu ali ficava orando, dizendo: confirma no coração, Senhor, confirma. Confirma, Deus, no coração, confirma. Confirma, Pai. Eu não quero uma igreja que dê por barganha, nem por campanha para receber. Eu quero uma igreja que suplica o privilégio de poder participar. Eu quero a igreja da Macedônia. Eu quero uma primeira igreja batista em Santo André também como igreja da Macedônia. Igreja que suplica pelo privilégio de doar, de abençoar, que mesmo no meio da sua aflição, da sua pobreza, ela quer dar, ela quer doar, ela quer abençoar. Porque mesmo sabendo que Deus não abandona aqueles que são fiéis, ela não faz por barganha, ela faz por privilégio. Eu quero orar com você nesta manhã, que quer esquecer hoje tudo que ficou para trás. Tudo. Vai tudo ser esquecido, tudo perdoado, tudo lavado no sangue de Jesus Cristo. Vamos olhar para frente agora. Queremos ser uma igreja que oferta, não do que sobra, não do que fica depois de pagar as contas. Quero ser uma igreja que dá uma parte das primícias, da primeira parte, da primeira porção, daquilo que eu recebo, primeiro vai para o Senhor, e com o restante eu vou aprender a sobreviver, a viver, porque Deus vai manter-se fiel na minha vida, Ele não vai deixar faltar, e eu não faço isso por barganha, faço isso porque eu amo meu Deus, e eu quero servir por iniciativa própria. Aí onde você está sentado, eu não vou te constranger, não precisa levantar. Apenas ore comigo agora. Silenciosamente. Mas do mais fundo do seu coração. Como a oração que você fez um dia para aceitar Jesus. Se você quer se comprometer com Deus, neste ano de 2018, a não dar porque sobrou. A não dar porque Ele vai te dar alguma coisa. Mas a dar em 2018, porque você tem o privilégio, a alegria de poder ofertar. Aí onde você está, repete comigo. Lá do fundo do seu coração, em voz silenciosa, diga: Senhor Jesus, eu te agradeço por tudo que tenho, o pouco ou o muito, não importa. Eu sou grato. E nesta manhã, eu me comprometo a ser fiel, como Tu és fiel, devolvendo ao Senhor uma parte do que o Senhor tem me dado. E mesmo neste momento, em que me falta alguma coisa, eu quero experimentar a fidelidade no pouco, pois sendo fiel no pouco, o Senhor me tornará digno de estar sobre o muito. Mantenha este compromisso no meu coração, Senhor, e me ensina o privilégio, a alegria de dizimar e de ofertar, em nome de Jesus. Amém.